amigos do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje, terça-feira da quinta semana do Tempo Comum, eu lhes convido a refletir sobre o Evangelho que se encontra em Marcos 7, dos versículos 1 a 13. Este relato narra o episódio em que Jesus é confrontado pelos fariseus e mestres da lei vindos de Jerusalém, que questionam o comportamento dos discípulos em relação à observância de certas tradições recebidas dos antigos. Temos um dos relatos de controvérsia, no qual se evidencia a oposição entre a mentalidade e o agir de Jesus e o de seus opositores. Em nossa reflexão, vamos considerar as duas partes deste relato. Na primeira, o evangelista descreve as personagens, quem são, sua procedência, o que fazem. E no caso dos fariseus e mestres da lei, nos versículos 3 a 4, ocorre duas vezes o verbo grego krateo, traduzido como seguir, mas que tem uma conotação ainda mais intensa, com o sentido de apegar-se, agarrar-se. Une-se também ao sentido de guardar, observar. E este verbo tem como objeto o termo grego, o substantivo grego paradosis, que significa tradição. O evangelista explica aos leitores que não são familiarizados com os costumes judaicos, em que consistem essas tradições e costumes, com alguns exemplos relacionados à prática das refeições e o que seria certo ou errado para manter a pureza ou a impureza nestas circunstâncias. O texto deixa muito claro que os que observavam essas práticas de forma minuciosa eram os fariseus e todos os judeus. E estes ficam desconcertados porque os discípulos de Jesus não observam este costume e não se comportam como um deles. Poderíamos dizer então que os discípulos estavam se comportando como os impuros, isto é, como os pagãos. A segunda parte deste relato nos oferece a resposta de Jesus aos seus opositores. Resposta carregada de um tom irônico e paradoxal. Em suas palavras, Jesus demonstra que reprova a forma com que os fariseus e mestres da lei seguem as tradições. Jesus sublinha que sua conduta não agrada a Deus e vai mais longe. Jesus afirma que esta conduta os mantém longe do coração do Senhor. Dirige-lhes palavras duríssimas, chama-os de hipócritas, ao afirmar com o profeta Isaías que estes líderes religiosos louvam a Deus com os lábios, mas têm seus corações, isto é, a sede dos seus pensamentos e decisões, longe de Deus, de sua palavra e de sua vontade. Ao citar Moisés, Jesus evoca a Torá e acusa-lhes de abandonar o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Eles haviam abandonado a própria tradição, isto é, a lei e os profetas, que tinham sido a forma privilegiada de Deus acompanhar e falar ao povo eleito ao longo da história. De fato, é notável como a visão de mundo dos fariseus e mestres da lei passa estritamente pelo filtro do cumprimento minucioso destes costumes e tradições, dessas práticas externas. Essas práticas, inclusive, justificam e desculpam, dispensam os seus cumpridores
de assumirem, de realizarem o compromisso de atenção e de cuidado de seus pais, que é um compromisso sagrado, segundo a lei, segundo a própria lei de Deus, segundo a sua palavra. As tradições genuínas deveriam alimentar a relação com Deus e com os irmãos, e não esvaziá-las ou anulá-las. Esta deturpação do sentido autêntico da tradição é exemplificado pela forma de manipular o significado do voto da oblação feita a Deus. Uma desculpa com a qual se justificava a suposta dispensa de honrar o dever do cuidado e ajuda aos pais, como verificamos no versículo 11. A falta de caridade e de justiça para com os pais é justificada pelo suposto cumprimento de um voto a Deus. A instrumentalização da prática religiosa aqui é muito sutil. Como uma prática e comportamento deste tipo, disfarçado de oferenda a Deus, poderia agradá-lo? A resposta é simples: não agrada. Deus rejeita essas práticas, pois são vazias, não produzem fruto, não brotam do amor e não geram amor. Não unem a Deus e nem unem aos irmãos. Pelo contrário, geram distanciamento de Deus e provocam divisão e exclusão entre os irmãos. Os que se julgam puros diante de Deus por cumprirem certos preceitos e observarem costumes, excluem aqueles que consideram impuros. Contudo, Deus conhece os corações. A palavra de Jesus neste Evangelho nos adverte e nos convida. A advertência consiste em mostrar que precisamos nos examinar para perceber se nossas práticas são fecundas ou vazias, a verificar se acolhemos e vivemos as genuínas tradições ou se caímos em tradicionalismos que anulam o mandamento de Deus e que esvaziam a palavra de vida. O convite é para buscar que o nosso coração esteja próximo dele. O coração é a sede dos pensamentos e das decisões. Isto quer dizer, Jesus nos convida a que os nossos pensamentos e decisões sejam a fonte de onde brote o afeto e o sentido com o qual realizamos as nossas obras, o nosso culto, o nosso trabalho, as nossas relações interpessoais e sociais, o nosso compromisso e empenho pela caridade e pela justiça. Que esta palavra nos ilumine e que o exemplo de Paulo Miki e seus companheiros mártires que hoje celebramos nos inspirem em nosso seguimento de Jesus. Um abraço e até a próxima.